Rapaziada, tá um mimimi danado aí, um quase danado aí pela internet sobre uma possível luta entre o Charles do Bronx e o Arman Tsarukyan, né? Uns rumores assim bem preocupantes na minha visão, no meu ponto de vista. E, enfim, no vídeo de hoje eu quero abordar esse assunto, trazer de onde saiu essa história toda aqui pra vocês, falar um pouco sobre isso e, claro, quero saber a opinião de vocês também. Então, vamos pro vídeo. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e é um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Olha, é sempre muito bom mesmo, tá, gente? Eu sempre falo isso aqui e sempre vou falar, porque não existe canal no YouTube sem as pessoas que assistem, né? Isso aqui é uma troca e tá com vocês aqui é sempre maravilhoso mesmo, cara. Tá sendo assim, desde que eu comecei esse canal tem sido maravilhoso, assim, pra minha vida, cara. Tem sido realmente incrível. E, claro, graças a vocês, né? Eu tenho construído aqui essa comunidade maravilhosa. Então, obrigado mesmo, de verdade, tá, gente? E se você tá aqui pela primeira vez, olha, se inscreve aí, pô. Vem fazer parte desse time aqui com a gente, desse grupo, dessa comunidade com a gente, pra falar desse esporte que a gente ama, não é verdade? Tenho certeza que você gosta. Se você caiu aqui nesse vídeo é porque você gosta, então dá uma chance pra esse canal. Somos novos, estamos começando agora, mas você não vai se arrepender não. Tá combinado? Muito bem, então, vamos pro vídeo. Rapaziada, ó, tá um boato forte rondando a interwebs de que o Charles do Bronx pode ter novo adversário aí agora no início do ano, né? Não tá confirmado ainda, é rumor, mas é aquele negócio, né? Onde a fumaça normalmente há fogo, né? Pode ser gelo seco, mas também pode ser fogo. Então a gente traz aqui e levanta o debate, né? A gente conversa sobre o assunto. Aconteceram aí uma sequência de postagens meio que simultaneamente entre duas figuras distintas que tem feito, especialmente os gringos, e obviamente depois que os gringos levantaram, feito nós também no Brasil, levantar a hipótese de que o Charles poderia enfrentar o Arman Tsarukyan em algum momento aí no início do ano pelo UFC, né? Então, o Charles, que estava na expectativa de ter o title shot, de ter uma chance pelo título, pode ter ficado de xereca, pode ter se dado mal, pode ter rodado para dar lugar aí pro Gate, talvez, ou pro Leon Edwards, enfim, não sei, né? Aí é outra conversa. E, na verdade, nem essa luta está confirmada ainda, são rumores, e eu vou explicar de onde saiu esse rumor. O Jorge Patino, também conhecido como Macaco, né? Treinador, lutador, ex-lutador, não sei se ele ainda tá ativo, enfim, ele é o cara lá da Shootbox que representa a academia lá no UFC nas negociações de contrato, coisa toda, né? É o cara lá da Shootbox que faz esse trabalho, né? E ele postou no Instagram dele a seguinte frase: "O campeão voltou", com uma foto do Charles, a coisa toda. E aí o que aconteceu? Logo ali, meio que ao mesmo tempo, o Tsarukyan postou o seguinte, abre aspas, "grandes notícias estão chegando". Somado a isso, há algum tempo vem tendo aí um movimento, sabe? Um movimentinho sujo por parte da mídia americana invalidar as falas do Makhachev de que revanches não constroem legados, de que pipipi, popopó, plá, 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 blá, 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 né? Tem tido muito essa conversa, né? Conversa essa, inclusive, falada pelo Chael Sonnen, né? O Chael Sonnen falou muito disso também, que o Charles não queria lutar em Abu Dhabi, o Chael Sonnen invalidando um pouco isso aí. Eu fico pensando, né? O Chael Sonnen, na época que tomou a virada do Anderson Silva no quinto round, implorou por uma revanche, né? Naquela época, legado era importante, a revanche era importante pro legado, né? A mesma coisa o Cormier com o John Jones, né? Quando ele teve a revanche, quando ele queria a revanche, aí o legado importava, né? Aí o legado do John Jones, enfim, é brincadeira, né? Esses caras, né? Mas tem esse movimento lá, né? Sempre que o Cormier tá com o microfone, ele fala sobre isso, sempre que o assunto vem à tona, né? O assunto Makhachev vem à tona, ele fica lá validando, né? Servindo de papagaio, de pirata, pro Ali Abdelaziz, né? E pro Makhachev, consequentemente, reforçando na mídia americana o discurso do russo, e, claro, tirando força do Charles com o público americano, onde o Charles é muito popular. Então, isso é um trabalho mesmo, que isso vem sendo feito, e quanto mais tempo demora para se decidir o destino do Charles, pior fica pro Charles. Porque eles vão falando, enfim, e a coisa vai ficando ruim pro lado do Charles. Na pior das hipóteses, o Charles ele é um cara popular, a luta teria visibilidade, consolidaria o Makhachev como campeão, já que, como eu disse, o Charles limpou o top 5, né? Então, tirando o Tsarukyan, que entrou agorinha, né? Então, o Charles já tem todo um cartel construído, então 2 vitórias consolidaria, né? Porque até agora o Makhachev só lutou com o Charles em luta de cinturão pelo peso leve, né? Não defendeu contra nenhum peso leve ainda. Então, quer dizer, se tem algo
que consolidaria o Makhachev é uma segunda luta com o Charles, que é o cara que simplesmente dizimou todo mundo na divisão. Agora, eu sempre fico impressionado, cara, com a falta de força do Charles nos bastidores, cara. Tendo em vista a tamanha popularidade que o Charles tem no mundo inteiro, cara. O Charles é um fenômeno mundial, cara. Então, realmente, assim, eu olho para a situação do Charles e fico espantado, né? Porque isso não era pra gente estar tendo essa discussão agora, tendo em vista o tamanho do Charles. Eu vou dar um exemplo do Adesanya aqui. O Adesanya foi campeão dominante, coisa e tal, enfim. Mas ele perdeu o cinturão 2 vezes. Perdeu pro Poatan, recuperou, depois perdeu pro Strickland. Se o Adesanya volta agora, fala que tô voltando, minha próxima luta será pelo cinturão. Se ele perde essa luta, ele consegue. Sem pensar 2 vezes. O Dana White tanto consegue que quando ele perdeu pro Strickland, o Dana White, na coletiva, depois da luta, já tava falando na revanche imediata pro Adesanya. Isso é força de bastidor, cara. Força de bastidor é essa que o Charles, como ex-campeão e como um atleta muito popular, o Charles é pouca coisa menos popular que o Adesanya só. Entendeu? Em número de pacotes de pay-per-view, a representatividade da diferença de seguidores deles é muito pequena. Então, é brincadeira o Charles ter a força, a fraqueza, a falta de força que tem nos bastidores, né? Não dá pra entender. Eu, sim, realmente não entra na minha cabeça. Mas eu não vou entrar em detalhes, não. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Mas eu só vou falar sobre isso. E aí vocês vão ficar curiosos mesmo, mas não tem jeito. Mas se confirmar Charles e Tsarukyan, nós vamos ter um vídeo só sobre isso. E aí eu vou trazer um monte de fatos pra gente analisar juntos aqui, em relação a essa questão da força do Charles nos bastidores, tá? Mas vamos deixar confirmar essa luta primeiro, porque obviamente nós estamos tratando aqui de rumor, né? Então, apesar de só o rumor já ser estranho pro tamanho do Charles, ainda é um rumor, vamos esperar a confirmação. Agora, se o Charles, de fato, já estiver 100% descartado lá no title shot, na disputa pelo título, aí, obviamente, a luta contra o Tsarukyan é uma boa luta, né? O Charles não pode ficar parado muito tempo, o Charles tem 34 anos, ou seja, tá chegando, assim, ele não é velho ainda para lutar MMA, pelo contrário, ainda tá no auge físico, então ele tem que aproveitar esse auge físico, ele tem que lutar, tem que fazer dinheiro, tem que se manter ativo, e a gente viu o custo que teve pro Colby Covington ficar esperando 1 ano e 9 meses pelo title shot, né? Então, assim, pro Charles é muito importante lutar, obviamente, e aí nesse cenário ele vai ter que lutar mesmo contra o Tsarukyan, que é um bom lutador, é um fenômeno, é muito talentoso e tal, mas já apresentou brechas, né? Uma coisa é lutar contra o Dariush, outra coisa é lutar contra o Charles, né? A gente viu que todos os dois tiveram muita preponderância em cima do Dariush, e o Charles é um cara, assim, que realmente coloca muita pressão, né? Então é um jeito diferente de lutar. Eu não acho que o Tsarukyan é bom wrestler, mas não acho que ele é tão bom quanto o Makhachev, por exemplo. Então eu acho que não é assim, não. É uma luta difícil, mas eu acho que o Charles, pra mim, é favorito nessa luta, tá? Apesar de que pros gringos, provavelmente o Tsarukyan vai ser favorito, né? Porque onde tem Charles, ele é azarão, né? Mas, enfim, eu apostaria no Charles nessa luta. Agora, o fato é que é melhor lutar com o Tsarukyan do que ficar parado, né? O problema é ele ter que lutar com o Tsarukyan, né? Se fosse uma situação normal de bastidor, não teria que lutar com o Tsarukyan. Talvez só para defender o cinturão, caso ele reconquistasse lá na frente, né? Eu fico pensando aqui o seguinte: se fosse o empresário do Charles, o Ali Abdelaziz, o mesmo empresário do Makhachev, de vários lutadores, do Gate, por exemplo, no dia seguinte do UFC 294 em Abu Dhabi, a revanche com o Islam já estaria confirmada. O que você acha? Eu acho que sim, hein? E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então jab no like, direto no like. Muito importante, gente, é 1 segundo, é realmente muito importante pro canal, de verdade mesmo, assim, ajuda muito o canal. Você não tem noção disso, cara, assim, é um negócio importantíssimo pra consolidar nosso trabalho aqui, combinado? Posso contar com o seu like? Muito bem, aqui no vídeo do lado, eu falei a respeito das revelações que nós tivemos no UFC no ano de 2023, os novatos, né, são só pessoas que estrearam em 2023, fiz um top 5 dos novos talentos aí, do maior evento de MMA do mundo. Dá uma passada lá que você não vai se arrepender não, tá bem legal o vídeo, tá bom? Um abraço, valeu, fui!